Fala, gente. Excelente dia. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Gente, fala, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Como é que vocês estão? Um dia de cada vez, não é isso? Maravilha. Vamos tentar manter esses momentos de leitura conosco. E não apenas de leituras, mas de escuta, não é isso? Antes de falar, é percebido que a gente escuta a gente antes, ainda que seja em pensamentos, não é isso? Maravilha. Estamos a fazer algumas leituras a respeito do livro do Rubem Alves. Já ouviu falar de Rubem Alves? Ostra feliz não faz pérolas. Tá dando para me ouvir bem? Se não tiver, diga, viu? Eu acho que vai dar certo esse negócio. Tá dando, né? O negócio é ir regando dia após dia, para lá na frente, lá no futuro, talvez, só o futuro dirá, possa dar fruto, não é isso? Maravilha. Bem-vindo, bem-vinda. É esse livro aqui, ó, que estamos a fazer a leitura. Estamos tendo esses encontros aqui. Ostra Feliz não faz pérolas, de Rubem Alves. Pincel e Verso Cast, esse é o quarto. Senhor Whiteman, ó o Prado. Diga aí, meu amigo. Excelente dia, tranquilo. Um dia de cada vez. Praticando muito a arte de riscar e rabiscar. Tá dando para me ouvir bem, tá dando para ver bem aqui, né? A cada oportunidade que eu apareço por aqui é um ajuste que eu faço na iluminação, no cenário. Perfeito, para fazer uma entrega legal para vocês também, né? É isso. A principal questão, talvez, dessa live, desse momento aqui que estamos tendo, é a escuta, é exercitar a escuta. Isso. Através de leitura, poesia, áudio e câmera, está boa. Maravilha, meu amigo. Então quer dizer que né? Esse microfonezinho que eu tô com ele aqui, ele tá funcionando muito bem, então. Não estou berrando, não estou gritando, a minha garganta está agradecendo, palmas, por causa disso, né? A minha garganta está em festa, por eu não estar tendo que gritar muito. E com o microfone eu quase não estou mexendo a boca para poder falar. Tá ótimo, então. Se tá dando para me ouvir, tá dando para me ver. Maravilha. A temática abordada é uma questão de inspiração daquilo que nos causa dor, sofrimento e angústia, até que se transforme em felicidade, em alegria. Sabe por quê? Por assim dizer, a alegria e a tristeza é a mesma coisa, só que em níveis de variação, sabe? Para algumas pessoas funciona dessa forma. E eu acho extremamente curioso esse tipo de coisa. Não sei você. É uma oportunidade como se fosse uma moeda, sabe? Não tem a moeda, cara e coroa? É a mesma moeda, só que você vira de lado, ela apresenta uma imagem diferente. Eu acho que vai mais ou menos nessa perspectiva, não é isso? Aí eu vou começar hoje
retomando um pouco a introdução desse livro, que vai falar um pouco, de fato, como, né, a ostra ela se desenvolve, como é o comportamento dela, quais as defesas, seus ataques, suas vulnerabilidades, sua maciez, por assim dizer, tá bom? Aí eu vou começar a leitura, tá certo? Começaria assim, ou começa assim. Ostra feliz não faz pérola. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paellas, sopas. Sem defesas, são animais mansos, seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Se for fazer algum comentário, aí eu tento voltar para a gente poder interagir, tá certo? Enquanto isso, eu vou dando um andamento na leitura. A gente vai meio que convivendo um com o outro, né? Enxergando as possibilidades. Pois haviam, pois havia no fundo, hã? Falou não, foi? Pois havia no fundo de mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música. Maravilha. Vou falar quando você terminar, não quero atrapalhar. Criança. Com uma exceção de uma ostra solitária que fazia um solo solitário, diferente da alegria, diferente da alegre música aquática. Ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com o seu barco, largou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras.
deliciando-se com as ostras. De repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras. E é verdade para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que fez uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem beleza para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven, como é possível que um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que canta a alegria? Van Gogh, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Essa é uma leitura do início do livro. Ostra feliz não faz pérolas. Em 3 encontros anteriores, esse já é o quarto, né? Parece que passa rápido demais quando a gente aprende a contar. Essa é uma explanação, é uma percepção a respeito das ostras. Excelente dia. A respeito do que algumas ostras fazem, de igual modo ou semelhante modo, os seres humanos também fazem. De forma simbólica e, por vezes, prática. Não tão fantasiosa, não é isso? O contexto mostra um pouco dessa reação de apenas uma ostra diante de uma multidão de ostras. Uma sofre, as outras se alegram, se ensoberbecem por se orgulham, né, da sua alegria, da sua felicidade e aponta para a ostra depressiva. Ela não sabe cantar, ela não sabe dançar, ela não sabe escrever, não sabe fazer nada, só sofre. Muito depressiva ela, olha. E na dor dessa única ostra nasce uma pérola. E as outras não conseguem produzir nada. Absolutamente nada. A não ser deboche, inveja. Algo que, por assim dizer, ocorre, nossa, muito na nossa vivência diária.
É por leituras como essas, inspirações, que alguns de nós conseguem perceber o mundo de outra forma, um pouco mais leve, não tão pesarosa. O medo, a dor, o sofrimento, a angústia de existir permanece. Mas em algum momento, nós que temos esse perfil mais sofredor, como diria a música de Nagato, né? Somente um sofredor para entender o outro sofredor. Aí diz, eu vou mudar esse cenário, alguma coisa assim, né? Nem que seja pela dor. E a gente tem essa reflexão assim, poxa, uma ostra pode me ensinar tantas coisas como essa. Só quem sente, sente. Caluzinha, obrigado por curtir a live também. Bem-vindo, excelente dia. Esse tipo de coisa nos acontece. Eita, profunda. Esse tipo de coisa nos acontece para que a gente possa ter um talvez, né? Talvez é porque a gente às vezes não consegue se enxergar muito, não. A gente meio que a gente nasce numa engenharia social, né? Num mundo já criado, para nos viciar, por vezes, a olhar muito para fora, para o outro, né? O outro, o outro, o outro. E a gente fica meio que em segundo plano. Só que é meio que como se a gente estivesse diante do espelho e a gente olhasse para o espelho e quisesse ajeitar o cabelo, por exemplo, na imagem do espelho. Mas só que não acontece dessa forma. A imagem do espelho, ela só é um reflexo. Se você muda aqui, ó, se eu faço isso aqui em mim diante do espelho, eu vejo esse reflexo. Então eu vou mudar em mim primeiro, o domínio, né, a origem, a fonte, para depois eu ver isso. Como diria, se eu não me engano, Mahatma Gandhi, né? A única mudança possível, ou a única revolução possível, é feita em você mesmo. Somente e exclusivamente em você. Não tem revolução fora. Não tem bombardeio, não tem TNT, gasolina, pólvora. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo que chegou para mim de pessoas, não sei qual é a linha delas, invadindo um banco do Itaú, alguma coisa assim, acho que foi lá em São Paulo, em protesto por causa de alguma confusão, né, a respeito de dinheiro, moedas e por aí vai. Porque o problema é o banco, né? Será mesmo que o problema é o banco, né? Qual é o contexto? Ninguém avisou nada. Foi em média umas 300 pessoas saíram correndo pela rua e entraram no banco fazendo um baderna e vandalismo, alguma coisa assim. Essas coisas servem para minha reflexão. É como se eu estivesse olhando assim esse cenário e dissesse 300 de eus. Já pensou? Que loucura da poxa. 300 pessoas, né? 300 eus indo em uma única direção. Que experiência maluca da poxa, velho. Como se tem uma linha de raciocínio que diz que a divindade somos nós, em forma de carne, manifestos, né, seja em forma de animais, plantas, tendo uma experiência aqui para quando a gente desmaterializar, a gente volta para onde eu não sei, a gente volta para a fonte. Se, poxa, que interessante, né? Por isso que eu tenho essa sensação da unidade, sabe? De dizer, poxa, Leti, aqui, excelente dia, Leti. Sou eu em outra forma, com outro nome, com outro cuidado, com outra percepção de mundo, um fractal. Um fractal é um pedaço, né, de iluminação assim que passa um feixe de luz e logo se desfaz. Aí sobre
a continuação dessa leitura tem um tema, né, para cada capítulo, é como se fosse um capítulo, né, um compêndio assim, um livrinho que tem um título, ó, Caleidoscópio. Aí dentro dessa temática vem vários assuntos. Vem falando um pouco sobre o caleidoscópio, Albert Camus, pregador de vagabundagem, né? É bem interessante. Aí eu vou fazer uma leitura, dessa vez, na tentativa de seguir o roteiro, um por vez, tá certo? É porque depois dessa quarta tentativa de leitura aqui junto conosco, né? Tá bom. Eu meio que senti que vocês estão prontos para, né? Não sei se fizeram um curso, né? Na ordem, possivelmente eu vou tentar fazer essa leitura na ordem, tá certo? Que a gente começou pela beleza, aí depois veio um pouco para, eu acho que foi educação, não sei exatamente, para ver se a gente consegue ler dessa forma. Uma coisa sempre vai dar conexão à outra, né? A gente foi para beleza, foi para velhice, e tudo a gente meio que percebeu, pelo menos eu percebi, né? Que tem uma conexão. Uma coisa sempre reflete na outra, assim, como se fosse a luz, sabe? A gente faz estudos, né, de luz e sombra. A luz, quando bate na parede, ela reflete e volta. Refrata, né? Ela bate, eba. Talvez seja isso, tá certo? Aí sobre o caleidoscópio é um acessório, é uma ferramenta que você coloca assim e é feito um vitral, sabe? Cheio de cores, que quando você vai virando ele, ele vai modificando todas as cores. Quanto mais você roda ele, mais ele modifica as cores. Seria um calendoscópio, uma peça com vidro, né? Aí eu vou começar por ele a leitura. Tarde? Excelente dia, Heloísa. Bem-vinda. Olha, aí o título desse aqui, eu vou fazer outra leitura, tá bom? É caleidoscópio. Caleidoscópio. Aí diz assim, ó. O caleidoscópio nasceu na Inglaterra, nos primeiros anos do século passado. Seu inventor foi Sir David Brewster. Acho que era um vagabundo, porque se fosse ocupado, não teria a ideia. Veja só, né, que delicadeza, né? Como é que o cara vai criar um calendoscópio? Tava desocupado, para ter essa ideia era um vagabundo. Essa linguagem meio sagaz, sarcástica, irônica, né? É de uma delicadeza sem corromper, sem prejuízo. Não sei se dá para sentir dessa forma. O trabalho intenso faz mal à criatividade. Nietzsche, dirigindo-se àqueles para quem a vida é trabalho furioso, aqueles para quem o trabalho furioso é coisa boa, e também tudo que é rápido, novo e diferente, conclui: o fato é que vocês não se suportam. Seu trabalho é fuga, um desejo de se esquecerem de vocês mesmos. Mas vocês não têm conteúdo, nem mesmo para a preguiça. Deve ter sido num momento de vagabundagem que a ideia do caleidoscópio apareceu na cabeça de Sir David Brewster. Boa tarde, paz, amigo. Assim seja. Excelente dia, Alex.
Não é isso? Alex Barros. Maravilha. Como era homem culto e conhecia o grego antigo, uniu as palavras kalos, que seria igual a belo, e eidos, imagem, e escópio. Acho que deu alguma pausa aí, não foi? Deu uma parada aí, eu senti alguma coisa. Kalos, belo, eidos, imagem, e escópio, vejo. Faltou, não foi? Caleidoscópio quer dizer vejo belas imagens. Interessante, né? Para alguns sim, para outros não, né? José, mudei a foto, percebi, Alex. Maravilha. As belas imagens do caleidoscópio se fazem com caquinhos de vidro, clipes, taxinhas, pedrinhas. O mesmo acontece com os artistas. Eles têm a capacidade de produzir o belo com o insignificante. Esse livro está cheio de caquinhos que podem, eventualmente, produzir belas imagens. Sabe? É meio que. Esse é o textinho, o caleidoscópio. Fiquei curioso, como será que ficou o Cisne? Ele tá no feed, Alex. Tá. E a Rosana entrou no dia da live e ela deixou dois cisnes. Ela presenteou a gente na live, foi. Na oportunidade eu consigo mostrar você. No momento ela não tá perto de mim. Tá certo? Maravilha, meu amigo. Obrigado, viu? Pela interação, por curtir a live, por compartilhar, por republicar. Pelos presentes também a todos, né? Tanto os presentes, né? O Artme, quanto a própria presença aqui, né? Que acaba se tornando esse presente, né? Desse momento. Palmas, não é isso? Faz uma galáxia agora, já pensou? Tô pensando, tô maturando essa ideia, viu? De ganhar duas galáxias. Pô, papai, mande pra mim, me dê, papai, né? Me dê. Aí a gente vê meio que num livrinho como esse, né, fininho, que ele pode ter muitos caquinhos como foram colocados que podem, né, se tornar belíssimas expressões. Essa linguagem do texto é sem filtro, mas nos faz pensar. Não é isso, Leti? Chamando os outros de vagabundo, né? Talvez seja isso, né? Que, por exemplo, dizem muito assim, tem uma frase que dizem assim, que o gratidão, muito obrigado pela ilha, não é isso? É uma ilha? Coqueiros. Um pé de coco chamado coqueiral. Um pé de coco chamado coqueiral, que de longe parece. Um pedaço de pau. Na época que eu jogava capoeira, né? Aí tinha umas musiquinhas, berimbau tocando e tal. Faz a ilha. Vou deixar anotado, viu? Maravilha, meu amigo. Que coisa linda, não foi? É, meu mestre, salve mestre. Tandy. Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Tem história para contar, né? Um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho de nada. Maravilha. Aí tem mais
A conversa, né, foi sobre a linguagem, né, mais aberta e restrita, né? Toquinha criança, é. Você é uma figuraça. Maravilha, Alex. Obrigado, viu, pelo carinho aí. Aí a gente percebe, assim, no dia a dia, pronto, tem essa questão da frase, né? Opa, José, Fels, excelente dia, meu amigo, bem-vindo. Tem essa frase que mais ou menos diz assim, que o trabalho dignifica o homem. Mas aí você dá um passo para o lado e pensa, mas que tipo de trabalho que dignifica o homem? Sabe, diante de um vagabundo que trouxe uma ideia, que por assim dizer, o caleidoscópio, uma ferramenta que talvez ele só mostre cores, belíssimas cores, por assim dizer. Você acha que se Deus existisse, você acha que se Deus não existe, você acha que se Deus não existe moral? Não entendi. Cara, lembrei o que comi hoje, palmas. Espera aí, meu irmão. Aí, eita, febre, orelha de vovó. Seria. Orelha de vovó seria. Panqueca, não? É feito com aveia e ovo, né? Alguma coisa assim? Você conhece, eu já ouvi falar. Orelha de vovó. Sim. Poxa, que legal. Botou um pouco de mel por cima para dar aquele sabor, não? Foi só o. Ué, bom demais, ó. Sim. Sem Deus não existe moral. O que é moral? É da maioria ou é algo estabelecido, né? É algo que foi convencionado? O que seria moral? Com um cafezinho, meu filho, aí já tá me embarcando pra janta. É. Fome dá pinóia que dá essas conversas, meu irmão. Sei lá, queria um cafezinho, ó. A fome batendo, ó. Que resenha, pô. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um pouco mais alto esse som. É que às vezes o som ele abaixa sozinho, sabe? A produção tá de folga. Aí Michael se manifesta na hora. Lê algum livro? A gente tá fazendo a leitura desse livro, Fels, ó. Rubem Alves, Ostra Feliz não faz pérolas. Aí eu tô indo pra terceira leitura agora. Mas se você quiser ouvir aí, você fica aqui fazendo um curso de escutatória. É. Aí você vai tomar um pouco mais de conhecimento. Depois lê Memórias do Subsolo. Eu não tenho esse livro aqui, mas se ele tiver em PDF, talvez seria interessante, né? Já peguei meu cafezinho. Bote para mim também. Na disponibilidade, você pega um pouquinho para cada um, talvez. A leitura próxima seria essa aqui, ó. Albert Camus. Tá certo? Diz assim a leitura. Sonhava com o momento em que poderia escrever com liberdade total. Na orgia anárquica do corpo. Quando tudo estiver acabado, escrever sem preocupação de ordem, tudo que me passar pela cabeça. Ele não teve essa chance. Morreu antes. Eu estou tendo. Algo assim, né? Espaço alheio. Peraí, peraí. Cara, moral para mim é algo tipo quando a consciência age de forma generosa,
a não atacar o espaço. Espaço alheio. Maravilha. Muito obrigado, Alex. Camus é legal. Ele era um amante de cafezinho também. É, tem o Camus de Cavaleiro do Zodíaco, né? E tem o Albert Camus. O cara vai falando sério e depois não se aguenta, né? Bota pra falar, os caras. Que resenha, meu irmão. Pra mim, é quando não se interfere na liberdade dos outros. Tô lendo aqui o comentário de vocês interagindo a respeito da moral, né? Isso mesmo quando não houver lei, mesmo assim, o que é moral se portará de forma honrosa, né? Parece que tá puxando um pouco pra ética, né? Mas o que é honra? O do Cavaleiro é mais legal. Interessante, né? Porque uma coisa parece que vai puxar a outra, né? A moral parece que dizem que é algo que se estabelece por convivência. O que é ética é relativo ao caráter, é o que nasce com a pessoa, é a essência. Né? Ontem eu estava até vendo um vídeo e estava refletindo sobre, né, a questão de algumas pessoas se venderem por moedas e outras não se venderem jamais, seja por qualquer coisa ou por qualquer quantidade de moedas, sabe? Achei interessante também. Eu gosto de moedas. Esse negócio de moedas me lembra lei. Lei me lembra também um pouco de Diógenes, o cão. Diógenes, o subversivo o grego, né? Que alguns o apelidaram também de o Sócrates enlouquecido. Alguma coisa desse tipo. Tantos apelidos, né? Ou apelídeos. Diógenes é meu filósofo preferido. Diógenes é uma figura retada, pô. Tem um colega meu que de vez em quando troca uma ideia com ele sobre Diógenes e assim, a percepção de mundo de Diógenes é muito diferenciada, sabe? Diferente de muitos filósofos e pessoas, ele realmente aplicava a sua filosofia. Que o pareia dele parecia que era assim, o espelho, né? O reflexo era Sócrates e Diógenes, alguma coisa assim. Aí teve uma vez que meu colega ele estava muito animado assim, aí veio uma reflexão sobre Diógenes e Sócrates, que alguém falou e eu fiquei com essa que normalmente é alguma reflexão que fica gravada na gente, feito um trauma, sabe? Nunca mais se esquece, ou sempre se lembra, né? Aí eu disse assim, Rildo, que é o nome do meu colega, né? Rildo, meu amigo. Talvez o único cara que se equiparou assim, que Rildo, esse meu colega, ele disse assim, meu irmão, ninguém parece esse cara, né? Esse cara é imparável, ninguém tem. Muita gente fala que sofre por ser pobre, mas preferia ser muito milionário do que viver igual Diógenes. Sabe? Aí esse meu colega, ele tava botando Diógenes lá em cima, tal, não sei o que. Eu disse, Rildo, tem uma reflexão a respeito de Diógenes e Sócrates. Não é porque ninguém conseguia dobrar. Não era questão de dobrar alguém, sabe? Ninguém conseguia dobrar Diógenes. Tudo que ele falava parece que estava um nível acima. O cara vivia com o básico e tá felizão. E tem até uma semelhança entre Diógenes e Jesus, que é feita também. O homem natural. Aí nessa conversa, Diógenes parece que foi visitar Sócrates. E chegou na casa de Sócrates e disse: então é isto que te orgulhas? Ou é disto que te orgulhas, dessa casa belíssima que tu tens? Alguma coisa assim, sabe? E Sócrates de pronto respondeu diretamente para ele, dizendo: com teu orgulho, tu tentas ou queres ferir o meu orgulho? Né? Porque Diógenes ele se referiu ao que Sócrates tinha para passar essa existência como o orgulho de Sócrates. E Sócrates se referiu ao barril que Diógenes não tem a historinha que Diógenes andava, né, com um barril. Meio que ele olhou para os caracóis e disse: rapaz, eu acho que eu vou viver dessa forma, e tá de boa.
Aí Sócrates colocou, dessa vez, Diógenes para poder observar a si mesmo e não ficar julgando os outros sempre, sabe? Aí foi uma reflexão legal. Aí esse meu colega Hildo, ele refletiu junto comigo e eu junto com ele, velho. Foi muito bom, foi muito bom. A sensação muito boa, sabe? Nos sentimos bem. É, Diógenes é uma semelhança do homem natural, né, por assim dizer. Algumas coisas que ele disse foi a respeito dos políticos de sua época, por exemplo, né, que fazem corrupções ao que é público, ao que é notório, ao que todo mundo sabe, e não são castigados. Mas a gente tem que se esconder para poder fazer as necessidades básicas, né, como fazer cocô e xixi. Algo que seria natural, a gente se esconde para fazer. Mas o que é algo que é corruptível e né, corruptor, os políticos estão a fazer. Na época né, da Grécia Antiga aí, ó, período socrático por ali, ó. Ele faz uma reflexão dessa. Aí a moeda na época dele era chamada também de lei. É uma historinha aí, ó. Honra não é algo estabelecido por força, mas de forma natural, tipo inconsciente. Maravilha. Então, o que é no seu inconsciente? Alguma coisa assim, né? Seria como se já viesse de fábrica, essência, né? Aquela história que ele tinha uma bacia para tomar banho, para tomar água, né? Mas viu que não precisava e jogou fora. É muito legal. Não se compra, não se vende, mas amadurece. Mas o que é honra? Sabe? Essa aqui é interessante, viu? Ostra feliz não faz pérolas. Esse texto aqui é interessante. Algumas palavrinhas carregadas pelo politicamente correto. O que é politicamente correto? Né? Como essas perguntas, né? Eu acho interessante algumas expressões de Diógenes, né? Que chegaram a prender ele e mandaram ele para fora do país ou do território, né? E na hora de ir embora, ele olha para trás e diz assim: Vocês me condenam a ir, eu os condeno a ficar, meu irmão. O contraste, percebe? A sutileza. Acho interessante. Diógenes é doido, né? Tu é doido. Diógenes é aquele cara que andava com a lamparina, né, pelo dia. Diógenes, por que andas por aí com essa lamparina? Estou em busca de homens honestos, que não tem medo da luz, não tem medo da verdade. E tá muito difícil de achar. Curiosamente, não só na época de Diógenes, parece que isso se repete no nosso cenário. Quando você tenta ser o melhor que você pode ser até para si mesmo, vem alguém apontar, né? Só quer ser o bonzão, né? Eu tô ligado em tudo, tu vai levar porrada aqui, tu vai se lascar, vai levar um rodo, viu? Vou te pegar na saída, viu? Alguma coisa assim, né? Quando Diógenes disse para o dono de escravos que ele é bom em ser chefe. Maravilha, honra. Você jamais saberá se não amadurecer, desenvolver, tipo essência. Mas o que é honra? Honra por definição ou honra por contexto? Honra ao mérito. Você foi honrado, você não usou de malícia. Você não foi covarde. Você não teve por artimanhas. Você honrou, você disse que ia fazer e fez. Você cumpriu. O que é honra? O que significa honra? De forma aureliana, talvez, né? Dicionário Aurélio.
Não considero covarde nem defeito. Não considero covarde um defeito. Maravilha. Porque normalmente pode-se dizer que um passo para trás não seria um ato de covardia, mas seria um ato de prudência, não é isso? No xadrez, por exemplo, quando a gente joga, a gente sabendo movimentar as peças, né? A gente pode ter um resultado final mais satisfatório. Para os mais fracos, às vezes, só resta a covardia, ou o que os outros chamam de covardia. Não se compra, não se vende. Honra é aquilo que não se compra e não se vende no contexto, não é isso, Alex? Dando continuidade à leitura, ó, pregador de vagabundagens. Posso ler? Maravilha, né? Tá bem baixinho o som. Abaixou sozinho. Veja aí, produção, 10 centavos de volume, por gentileza, que o calor tá pegando. Nem que seja para eu ouvir sozinho, né? Porque vocês às vezes não chega o som para vocês, né? Fels, boa tarde, José. O que você está lendo? Cheguei agora. Rafael, né? Tem um Ael. Nome do meu irmão e do meu sobrinho, Rafael. Eu estou lendo Ostra Feliz Não Faz Pérolas, de Rubem Alves. Aí eu estou lendo o que tem dentro dessa, né? Dessa capa. Não julgue o livro pela capa. Tem essa frase, né? Julgue. Mas mesmo julgando, dê uma folheada, né? Rosiane, boa tarde, excelente dia. Vocês são demais. Maravilha. Obrigado pelo Community Fest. Não é isso? Vou lá, tá? Tá certo, Alex? Muito obrigado, viu, pela visita, por interagir conosco, por compartilhar a live, pelos presentes, por se fazer presente, a interação, o envolvimento, né? Nessa ideia ou nessa realização de buscar sempre ser uma pessoa melhor a cada dia, não é isso? Vocês são top, palmas. Maria, boa tarde. Joinville, Santa. Você é da caravana de onde, Maria? Joinville, Santa Catarina. Vem pra cá, vem pra cá. Grito da Pinó, meu irmão. Vai acordar todo mundo aqui agora. Amo vocês. É recíproco, meu amigo. Maravilha. Dizem que as pessoas que dizem amo você, normalmente é porque ela se ama primeiro, sabe? Aí acontece esse tipo de coisa. Mas o que é amor? O que é amor? Aquele primeiro que explicar o que é amor primeiro, a gente já descarta, porque amor possivelmente não se explica. Já disseram isso, né, alguma vez? Quando você inventar de explicar o que é amor, identificar algo que você queira descrever como amor, já deixou de ser amor. Alguma coisa assim, né? Terra da dança, da bicicleta e das flores. Joinville. Tá rindo aí, né, Alex? Platão e Aristóteles quase saiu na mão por conta da explicação desse amor. Perfeito. Deus é amor, aí explica o que é Deus, né? O que significa Deus, aí fica no loop, né? Tchau, tchau, meu amigo. Acredito que a gratidão é a simpatia, seja o que nos eleva como ser humano. Acredito que a gratidão e a simpatia seja o que nos eleva como ser humano. Palmas.
Obrigado, meu amigo. Imagina. Amor começa pelo respeito. O que é respeito, né? Em alguma das reflexões, respeito é meio que espelho. Aquilo que você quer que o outro faça a você, faça ao outro. É um espelho, um respeito. Não grite comigo porque você está gritando, né? Teve uma vez que eu trabalhava numa loja e uma vez a orientação foi a seguinte: quando o cliente gritar, a gente dá a ele o que tem de melhor. Grito também. Eu digo, oxê, eu digo, Ney, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu não gritarei com o cliente, com a pessoa. Antes de ser cliente é pessoa, não é isso? Amor começa. Então, né, vamos dar uma. Abaixar um pouco o volume, talvez alguma coisa desse tipo, né? Aí a pessoa fica olhando assim pra mim e fez, possa ser que tenha sentido isso, né, Diego? Paradoxo. Eu digo meu amigo, porque assim, quando você está dentro de uma loja, a loja está sendo gerida por você. Então não é outra pessoa que vai vir dizer como é que o jogo tem que acontecer, como é que a dança, né, tem que acontecer. Você que vai ditar as regras. Se a pessoa não se adaptar, pega a poiva, né, a espingarda, aí o negócio vai ficando um pouco mais sério, talvez, né? Brincadeira, viu? Faço não, meu Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Eu respeito e valorizo o trabalho de um artista de rua, por exemplo. Maravilha. Rapaz, o ruim de ser filósofo é a filosofia. Perguntaram uma vez a um filósofo, uma pessoa de rua, né? Um senhor já. Você poderia dizer para nós qual é o problema da vida? E ele respondeu de pronto: a vida. Rosiane, respeito, gratidão, empatia, dedicação, doação. É bem amplo, né, amigo? Perfeito. Amor. A mente dele nunca está satisfeita. Não é isso? Pregador de vagabundagem. Jovem, quando eu era pastor, isso aqui deve ser em relação ao próprio autor, no caso Rubem Alves. Quando ele começa assim, quando ele bota a primeira pessoa, dá pra gente sentir um drama, né? Não sei se vocês conseguem acompanhar isso agora, né? Agora fui. Tá vendo, Gabix? Alex aqui, ó, Alex Barros, tem uma dificuldade muito semelhante à minha, se despedir. Muito obrigado pelo carinho, viu? É sério. Se despedir é um, né? Encontros e despedidas. Aí sai cantando aquela música, né? De Senhora do Destino. O mesmo trem de chegada é o mesmo trem da partida. Ave Maria. Deixa esse negócio pra lá. Te entendemos, te sentimos, meu amigo. É basicamente isso, né? Aí depois você traz um cafezinho com orelha de vovó pra gente. Eu nunca fiz, eu vou ver a receita desse. Pra ver se, né? Dá uma preenchida aqui, né? Tô ficando mago. Também não sei, eu vixe. Obrigado por ativar o Arte-me, Paula Samara. Obrigado pelo Fique Popular. Faz mesmo? Tá certo. Aí a leitura diz assim, ó, pregador de vagabundagem. Jovem, quando eu era pastor, era frequentemente que meus sermões provocassem reações negativas nos conservadores, porque eles esperavam que eu falasse sobre a certeza da salvação de suas almas e eu, que nada sabia e ainda nada sei sobre a vida após a morte, falava sobre as coisas da vida. Recebi então um convite para pregar na igreja presbiteriana da Lapa, São Paulo. Disse para mim mesmo: estou cansado de confusões. Vou pregar um sermão para ninguém botar defeito.
todos sorrirão. Falarei sobre as crianças. Li as palavras de Jesus. Não conheço Santa Catarina, só de nome. Li as palavras de Jesus. E se vocês não mudarem suas maneiras de sentir e pensar e não se transformarem em crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí falei sobre as crianças. Diferente dos adultos que vivem para trabalhar, as crianças vivem para brincar. Brincar é o sentido da vida. Esse sermão provocou uma confusão que excedeu todas as outras. Ele estava procurando não ter mais confusão, mas veja só, né? Já excedeu. Acusaram-me de corruptor da juventude, pregando a vagabundagem. Como assim, né? Lô, excelente dia, boa tarde. Excelente dia, bem-vinda. Daí para frente, em qualquer igreja onde eu fosse pregar, lá estavam os inquisidores com gravadores para capturar as minhas heresias. Que Deus os tenha. Conselho aos jovens pregadores. Se vocês querem ser bem-sucedidos, digam aos membros de suas igrejas o que eles desejam ouvir. Bom conselho é não lançar pérolas aos porcos. Ou, na sua versão oriental, nunca mostres teu poema a um não poeta. Boa tarde, Stuart. Excelente dia, meu amigo. Bem-vindo. O que eles desejam é ouvir a confirmação de suas velhas ideias. Ontem a gente estava lendo um poemazinho, um trechozinho, falando a respeito dos políticos. Que não é certo eles mentirem a mesma mentira. Porque isso é um ataque à nossa inteligência, né? Isso tem que mentir de outra forma, tem que inventar novas mentiras. José, posso ir? Pode, meu amigo, à vontade. Está aqui ainda, né? Pode ficar à vontade, meu amigo. Pode ficar aqui conosco. Ou, pode ir. Maravilha. Eles amam as repetições e odeiam tudo o que perturba a sua paz. Existe um livrinho muito divertido que poderá ajudá-los na difícil tarefa de agradar a sua congregação. O Rubem Alves, ele está falando sobre a experiência que ele teve mesmo, e ele deixou escrito isso aqui pra gente, talvez, né? Depois aí de quase alguns anos, aí décadas, essa mensagem chega para nós, não é isso? Infelizmente, não foi traduzido para o português. How to be a bishop without being religious. Aqui temos todas as estações bem acentuadas: chuva, sol, frio e neve. Aqui é um pouco parecido com... É Nordeste, né? Verão, calor, quintura e mormaço. Chove, mas tá mormaço, tá fechado, sabe? Como ser um bispo sem ser religioso? Essa é a tradução da frase, né? Ali você encontrará os conselhos que o ajudarão a chegar a bispo. É um, é um velho bispo metodista que dá conselhos ao seu jovem sobrinho que acaba de ser ordenado. Como é bem sabido, os bispos protestantes se casam. Um dos conselhos mais importantes refere-se à escolha da sua mulher. Escolha uma mulher feia. Se for uma mulher bonita, a congregação começará a fazer fantasias sobre o bispo e sua mulher na cama. E isso não é bom para a sua vida espiritual.
E é importante que vocês não sejam felizes, porque um pastor feliz quererá gastar muito tempo com sua amada em atividades não religiosas, o que roubará o precioso tempo em que ele deveria estar preparando o sermão, consultando os textos originais em hebraico e grego e os comentários bíblicos. Interessante, né? Uma das experiências que o Rubem Alves teve, que ele era catedrático, né? Ele era, se eu não me engano, ele era teólogo também, educador e muitas outras coisas, né? Poeta, filósofo. Léo Serafim, excelente dia, meu amigo. Obrigado pela pergunta. O que você está lendo? Um livro cujo título é Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. Não sei se você conhece. São poemas e algumas histórias que o Rubem Alves ele deixou escrita, né, no livro, para a reflexão de algumas outras pessoas. Tem alguns textos que ele faz uma abordagem com palavras não tão usadas na superfície, né? É utilizada às vezes mais em ambientes com amigos e amigas, não sei, alguém mais próximo, né? O título desse texto agora, ó, que eu vou tentar fazer a leitura. Se eu ver que não der para fazer, quando terminar, né, o texto, né, eu ver se dá para ver se era para ter lido ou não, não é isso? Que cada leitura sirva como uma gota de água, talvez, para regar uma semente. Talvez é só uma reflexão, não é nada impositivo, não, sabe? Por causa disso que a gente pode trocar uma ideia, pode conversar um pouco, sabe? Não tem exigências de forma que a gente, não vamos falar desse tema porque tem palavrões, tem não sei o quê, sabe? Que algumas coisas, por assim dizer, foram nos amordaçando até o que seria um palavrão, né? Diante de uma corrupção tão gigantesca que acontece, que nos assola aqui nesse país, né? E no mundo todo, né? Pediram para, quando se comentar a respeito de corrupção, não menosprezar o resto do mundo, mas incluí-lo também nesse cenário, né? Alguma coisa assim. Eu vou fazer a leitura desse texto e em seguida eu vou pedir só um momentinho. E depois eu volto de novo. Tá certo? O título desse texto começa assim: Orgasmos nasais. Tá certo? Aí diz assim, ó: acometido por uma crise de espirros, enquanto caminhava pela fazenda Santa Elisa, lembrei-me de um estudante que me confessou espirrar sempre que se sentia excitado sexualmente. Nos livros sobre erótica que eu li, nunca vi referência alguma a esse curioso fenômeno. É bem possível que os espirrantes, envergonhados dessa anomalia e com medo de serem catalogados psicanaliticamente como perversos, tenham guardado o seu segredo. Interessante, né? Algumas coisas que nos acontecem também nos colocam em lugar de secreto, né? Mas quando a gente às vezes percebe, parece que o que acontece conosco parece que acontece com um monte de gente por aí, né? Só que a gente não sabe. Por isso aquela expressão assim que dizem, cada cabeça é um mundo, cada mundo uma percepção, cada percepção um cenário, um contexto, um aprendizado. E a gente volta lá naquele ponto, né, de que somos Deus experienciando essa vivência. E para isso tínhamos que nos esquecer que somos Deus em carne, para não viajar muito em fantasias, né? Isso é alguma coisa assim. Para quem não sabe ser perverso, entre aspas, tem um. É,
Para quem não sabe, ser perverso em psicanálise não quer dizer malvado. Do latim perversus, virado ao contrário, feito contra o costume e a razão. É isso que significaria no latim, o perversus. Ter orgasmo com o nariz é uma perversão. É algo que ninguém está acostumado com isso, né? É algo estranho, é algo contrário. O normal é a gente estar aqui, né? E não ficar espirrando direto, mas eu conheço uma pessoa que ela espirra muito. Atim, 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 dá umas 5, 6, 7, 8. E a gente fica meio que, tipo, observando, contemplando aquele cenário, né? Obrigado por curtir a live, viu? Obrigado por republicar, por compartilhar, pelos presentes, por interagir conosco. Quem sabe o Vaticano soltará uma encíclica condenando os espirros da mesma forma como condena os homossexuais e a camisinha? É uma pergunta. O fato é que o espirro muito se assemelha ao orgasmo. Começa com uma discreta cócega, a cócega cresce até estourar numa explosão eólica, extremamente prazerosa, seguida de alívio. A linguagem poética, né? A poética da questão, né? Explosão eólica de vento, né? Sim. E ele continua: o prazer sexual do espirro levou os antigos a inventar uma forma de ter orgasmo nasal, artificialmente. Veja só, uma pessoa dessa é um desocupado, um vagabundo, né? Retomando o texto anterior que a gente leu, né? Como é que a pessoa vai inventar um negócio desse para ter, né? Provocar o espirro? Né? Nos desenhos animados tem a penazinha, né? Já viu desenho animado assim? Coloca a pena debaixo do pé para dar cócegas, para fazer a pessoa espirrar, não é isso? Se eu espirrar muito, faço assistir nas calças. Né, Maria? Continuando, diz: inventaram o rapé. O rapé era o Viagra nasal daqueles tempos. Orgasmos nasais à vontade, do francês rapé, ralar, raspar. Já ouviu falar em rapé? Rapé é fumo raspado em pó. Houve tempos em que era elegante cheirar rapé. O pó preto. Um colega meu, ele já cheirou rapé perto de mim. Foi estranho. Eu nunca tinha visto, não. E eu não cheguei a experimentar, não. Eu só contemplei, só vi acontecendo, né? Ele bota de um lado e puxa do outro. Dizem que ajuda também a limpar as fossas nasais. Mas na hora ele ficou assim, aéreo. O olho vermelho ficou vermelho na hora assim, o olho dele. Eu digo: ei, Rogério, pra onde é que tu fosse? Ele, como se dissesse: estou voltando. Eita, febre! Como se dissesse assim: peraí, Prado. Ei, Pradox, tô voltando. Depois eu te conto pra onde eu fui. E até hoje eu não sei pra onde ele foi, meu irmão, que eu fui me embora, né? Ô, Rogério. Vendiam-se caixinhas de prata, à semelhança das caixas de fósforo, verdadeiras joias. Dentro ia um pedaço de fumo. De um lado, um minúsculo ralador. Ralava-se o fumo na hora para se obter um cheiro de qualidade superior, da mesma forma como para se obter um bom café. O grão tem de ser moído na hora,
Qual era a maneira elegante para se cheirar rapé? Primeiro, fechava-se uma das mãos na horizontal. Depois, esticava-se o dedão firmemente para cima. Ao fazer isso, aparece na junção da mão com o braço um oco, produzido pelo tendão esticado do dedo. Nesse oco se coloca o pó. Aproxima-se então o pó de uma das narinas, tendo a outra tampada com o dedo indicador da outra mão. Respira-se com força, o pó entra pela narina e o espirro vem para o prazer do espirrante. Ainda é possível comprar rapé nas tabacarias. Eu mesmo tenho uma latinha que me foi dada por um amigo. Quem sabe seria possível substituir o pó branco pelo pó negro. Espirro dá prazer sem fazer mal. Veja só, né, a delicadeza, né? Eu acho que foi a Leti que falou, não foi? Sem muita restrição nas palavras e tal, algo mais aberto assim, ele vai falando, mas é algo que dá para você digerir um pouco, né? Não é o caso de você estar dentro de um contexto, uma discussão interessante, né? E você usar de palavras de baixo calão, né? Nada para ofender, pelo menos essa é a sensação que eu tenho ao ler Rubem Alves, apesar de que algumas palavras utilizadas, né, levam para um contexto que às vezes a pessoa diz assim, fale mais que eu gosto desse tema. Só que não vai para o duplo sentido, vai para um único sentido que é a poética, né? Assim, é o símbolo, né, daquele contexto. E não muita coisa, né? É, não fica fantasiando muito, não. Mas é como a gente leu no dia anterior, né? Ontem a gente fez uma leitura aqui e ele falava a respeito do livro da Menina e o Pássaro Encantado, que ele escreveu para poder se expressar, não é isso? E algumas pessoas disseram, não, belíssimo livro que o senhor escreveu a respeito de Deus. Ele disse, como assim? Eu estava escrevendo sobre minha sobrinha e sobre mim. Sabe a delicadeza, né? O fio que passa assim de repente, né? Deixa eu ir aqui rapidinho. Aí eu volto, a gente faz outra leitura, talvez para encerrar. Tá certo? São textos pequenos, né? Que a gente vai exercitando um pouco da escutatória, não é isso? Rapidinho, tá certo? Deixa eu ver se dá pra. Será que dá pra virar a câmera, espelho, silenciar, pausar a live? Tem como, né? Pausar a live, alguma coisa assim? Tá certo, Toquinha. Eu acho que dá pra sair por aqui, não dá? Dá. Aí quando eu voltar, viu? Aí quando eu voltar, eu volto, tá bom? Tem como virar a câmera, né? Perfeito.
Votou não, né? Eu não lhe vi. Alguma coisa assim, né? Votou não, que eu não lhe vi. Tem como virar a câmera, é? É verdade, ó. Maravilha. Aí, assim, eu acho interessante, assim, pelo menos eu, né? Interessante esse tipo de leitura que nos transporta para um mundo diferente, talvez, né? Com infinitas possibilidades de execuções, de melhoramento. Algumas né, estranhezas acontecem de repente, né? Tem um textinho de Rubem Alves que ele fala a respeito dele, e se eu não me engano é da netinha dele, que ele tá falando com a netinha dele e ele já tá velho, né? O Rubem Alves ele já tá velho. Daqui a pouco bate os 10K. Poxa, rapidou. E na conversa com a netinha dele, parece que era 2, 3, não sei exatamente a idade que a criancinha tinha. E ela perguntou assim: vovô, quando o senhor morrer, o senhor vai sentir saudade de mim? Ó, e não brinco, não brinco com criança não, que criança é, sabe? Às vezes criança é aquela pessoinha que não tem muita memória, né? Banco de dados para fazer a análise, né? Aí ele sentiu, né, um espanto assim, ele disse, meu Deus. É tipo pergunta de criança, por que o céu é azul? Pergunta sem resposta, meu filho, ainda mais, ó. O que é que você sente diante de uma pergunta como essa, né? E se eu não me engano, ele disse que, né, o olho encheu de lágrimas, né, de água, parecia o mar. Esse Rubem Alves, ele é uma pérola, assim, eu considero ele uma pérola, né? Que uma ostra, depois de muito sofrimento e dor, de angústia, vomitou ele, colocou ele para interagir aqui nessa superfície tão, às vezes, né? Sofrida e por vezes também alegre, né? Porque a dualidade não tem como deixar de fazer uma referência de um e esquecer o outro, né? Tá dando pra ouvir a musiquinha? É, de vez em quando aumenta sozinho. Tô ouvindo, né? Maravilha. É bom saber que o som chega até aí a vocês, né? É que dessa vez eu coloquei no YouTube, foi. Música clássica sem. Já ia bailar, ó. Comerciais. Música clássica sem comerciais. Aí tá tocando ali de boa, só que eu não sabia que as músicas que iriam tocar seriam tão baixas e outras um pouco mais altas, né? Tem essa. Ó, o título desse texto aqui diz assim, ó. Já ia bailar, era. Baile. Baile comigo. É preciso saber para passar no vestibular. É preciso saber para passar no vestibular. Esse é o título do texto, tá certo? Possivelmente essa será a última leitura de hoje, tá certo? Aí talvez amanhã a gente apareça por aqui, tá bom? Tô achando interessante. Tenho me sentido bem, posso-se dizer. Tenho me sentido bem de estar com vocês aqui, de passar essa tarde comigo mesmo. A comunicação é fogo, né, não? Que arde sem se ver. É preciso saber para passar no vestibular. Eu queria fazer corte, sabe? Eu queria fazer o corte de cada leitura para a gente guardar e só publicar, sabe? Eu vou procurar saber como é que eu faço isso. Tem aplicativos de IA que são pagos, mas eu não sei se tem outros que são gratuitos para eu poder fazer uso.
Eu não tenho moedas para fazer esse investimento agora, não. Agora não. Respira um pouco, né? Que eu estou comprando alguns, né? Estou adquirindo alguns materiais para poder produzir lives melhores, né? Com uma melhor qualidade em resolução de imagem e áudio. Conversa da Pinó. Também. É preciso saber para passar no vestibular. Minha neta estava lendo um livro, um lindo livro de biologia. Ah, como a biologia é fascinante! A vida! Mas não havia entusiasmo no seu rosto, nem nada que se parecesse com curiosidade. Era mais uma expressão de tédio. Sei o que é isso. Há textos que reduzem o leitor a uma panqueca, orelha de vovó. As coisas estão conectadas, né? É impossível evitar. Que se arrasta pelo chão. Arrasta-se porque tem que ler, mas não quer ler. É por causa desses textos que Barthes disse que a preguiça é parte essencial da experiência escolar. Perguntei o que ela estava lendo. Ela me mostrou um parágrafo com o dedo. Era isso que estava escrito. Além da catálase, existem nos peroxomos enzimas que participam da degradação de outras substâncias tóxicas, como o etanol e certos radicais livres. Células vegetais possuem glioxissomos, peroxissomos especializados e relacionados com a conversão das reservas de lipídios em carboidratos. O citossol ou hialoplasma é um colóide no ciossol das células eucarióticas. Existe um citoesqueleto constituído fundamentalmente por microfilamentos e microtúbulos, responsável pela ancoragem de organoides. Os microtúbulos têm paredes formadas por moléculas de tubulina ou tubulina. Encontrei ainda palavras que nunca lera. Retículo sarcoplástico, retículo sarcoplasmático, complexo de Golgi, pinocitose, fagossomo, fragmoplasto, o padrão do axonema é constituído por 9 mais 2, uma referência aos 9 pares de microtúbulos em torno de um par central. Parece-me que essa última afirmação tem a ver com o rabo do espermatozoide. Mas nesse momento os meus pensamentos já estavam tão confusos que não posso garantir. Não posso imaginar a minha neta conversando sobre essas coisas com suas amigas ou seu namorado. Ele, eu acho, só vai se interessar pelo rabo do espermatozoide. Fico curioso. O que é que o professor que escreveu esse texto imaginava que os adolescentes iriam fazer com ele?
Li esse texto para um erudito professor de biologia. A sua reação foi: não entendi nada. É preciso saber para passar no vestibular. A gente vai usar isso no dia a dia? Fórmula de Bhaskara. Quem já passou por essas etapas na escola? Ah, poxa. Cada palavrinha que foi dita. 10K bateu, viu? Palmas, né? Meu amigo, já fez vestibular algum dia? Eu já fiz, já cheguei a fazer vestibular. Faz o peixe para mim, por isso, dos 10K. Diga a chave, meu amigo. Excelente dia do DAX 7.0. Palmas. Não é isso? Quantas vezes, quantas noites perdidas ou investidas, né, falsamente. Estás bem um dia de cada vez. Estou bem. Melhor agora, né? Aquela frase, né? Eu já tive essa sensação de que eu estudei bastante, já li muitas coisas, não só em livros, sabe, mas no dia a dia, né, na convivência com meu semelhante, com uma pessoa mais próxima de mim, eu olhei assim e disse, meu irmão, tô entendendo nada. Eu acho que nessa situação, nem aquela parte que a gente coloca de vez em quando, né, quando não entender, tente sentir. Nem isso dá para sentir. O cara sente é raiva, um tédio, né, como foi colocado, né, na expressão da neta na neta do Rubem Alves. Graças a Deus. Aí você olha assim e faz, poxa, realmente eu tenho que saber de coisas que estão no gabarito definidos, né? Estou cirurgiado. Também, Duda. Eu pergunto assim também porque Diego, né, passou pelo processo, né, que ele... Mas você tá bem, meu amigo? Um dia de cada vez, alguma coisa assim também, é? É esse momento da tarde aqui, ninguém perguntou, né? Ó, pai, ó, lapada da poxa, não deu nem tempo de eu falar dessa vez, velho. Sim, eu e Diego somos gêmeos. Nessa viração da tarde para noite, se cuide direitinho. Eu tenho feito leituras, essa é a Pincel e Verso Cast. Cheguei hoje em casa, tá certo. Melhor, eu vou boa recuperação aí para você, viu? Foi a mesma coisa de Diego, foi não? Aproveitando para a pausa, né, para poder respirar um pouco, né? É muitas emoções. Tá certo? A última leitura, posso? No instante a hora passa, né? A gente começou aqui, eu tô tentando ver o horário que a gente tá aqui, há quanto tempo a gente já tá, né? Mas não tô conseguindo ver. 1h30. No instante o tempo passa aqui. A gente sempre posso. Tá certo. Obrigado, viu? Eu fiz uma ortognática. Tá, poxa, ó, outra palavrinha difícil. O que seria isso traduzindo, Duda? Enquanto você, né, dá o significado dessa questão, vou continuar na leitura, tá certo? Tá, febre. O título diz assim, ó. Pocinhos do Rio Verde, Canhoneia, Paris. Eu me lembro que você ia fazer isso, meu amigo. Corrigir os ossos da face. Orto, né? Eu me lembrei de algo assim, orto, né? Mandíbula, boca, assim, né? Ortodontia. Maravilha, meu amigo.
Colocou no lugar assim, diminuiu, raspou, foi alguma coisa? Olha, aí diz assim, né? Pocinhos do Rio Verde, Canhoneia, Paris. Quem suspeitaria que Pocinhos do Rio Verde, um lugarzinho bucólico. Cris, bom dia, querido. Excelente dia. Consegui depois de 20 anos. Tá, febre. Minha idade, praticamente, ó. Cortou alguns ossos e corrigiu a posição de outros. Tá certo. Quem suspeitaria que Pocinhos do Rio Verde, um lugarzinho bucólico, com matas, riachos, pássaros, um dia ajudou a conhonear Paris? Mas não foi por virtude de matas, riachos e pássaros, foi em virtude do que havia nas montanhas vulcânicas. O metal raro, zircônio, bom para produzir aço para canhões. Desde o início do século XX, o zircônio era exportado para a Alemanha. Na guerra de 1914 a 1918, a Alemanha construiu 3 canhões gigantescos de 420 milímetros de calibre, capazes de lançar granadas a 100 quilômetros de distância. Paris! O primeiro canhão explodiu no primeiro tiro, matando sua guarnição. Mas os outros dois, apelidados de Berta, com certeza, 3 irmãs gêmeas de mau gênio, conseguiram o seu objetivo. Bombardearam Paris. Minha hipótese para a explosão da primeira irmã Berta é que seu aço era de má qualidade. Sem zircônio de Pocinhos. Pocinhos, quem diria, lugarzinho tão pacífico, tem essa mancha negra no seu passado. Mas Deus já perdoou. Foi sem querer. Essas informações se encontram no livro Memória da Companhia Geral das Minas, Poços de Caldas, Alcoa, Alumínio. Nesse livro se encontra uma foto de Getúlio Vargas rodeado por pessoas importantes, todos vestidos em ternos de linho branco e calçados com sapatos brancos com ponta preta, lustrosa. O único urubu em meio a essas garças é um bispo. Afinal de contas, o que é que bispo tem a ver com mineração? Minas abençoadas produzem mais? O texto se refere a guerras, pólvora, canhões. Porque no meio de tudo isso, sutilmente aparece um bispo. Curioso, né? Essa observação de Rubem Alves. Não sei. Para mim seria uma curiosidade, né? Fiquei interessado. Se tiver tempo de investigar, né? Pocinhos do Rio Verde. Canhoeira, Paris. Eu estava procurando entender o significado dessa canhoeira, né? Deve ser o de lançar projéteis, né? de canhão, através de canhões. Aí você observa um pouco, né, da história e meio que você percebe que de alguns lugares são tirados, por exemplo, né? Recentemente, se eu não me engano, foi permitido fazer mineração aqui no Brasil em busca de matéria-prima para fazer bombas nucleares. Para onde? Para o Irã, né? Alguma coisa assim.
autorizada pelo presidente atual da República Brasileira, né? Essa palhaçada que chamam de República de Bananas. Olha, esse envolvimento assim é algo mais pesaroso, né, para se trazer. Mas nada que impeça a gente falar sobre, né, o nosso cenário, né? É a nossa vez. É a nossa vez, não é isso? A triste participação das igrejas em tantas guerras desde sempre. Não é isso? Né? Teve a famosa cruzada, né? Os templários. É muita história. Você for olhar, quer conhecer porque o nosso mundo é do jeito que é um pouco? Leia o passado, é isso que dizem, né? Aqueles que já leram o passado, é isso que eles dizem, algumas coisas, né, do que eles falam, transmitem hoje, no presente. Quer conhecer a história da humanidade, você não consegue fazê-lo indo para frente. Você só consegue ir retornando, não é isso? Você só consegue ir retornando, olhando para trás. Qual é o sentido da vida? Dizem que a vida é para frente, mas se você não tiver uma base anterior, de onde eu vim, de onde meus pais vieram, de onde os pais dos meus pais, a pai dos pais do pai, os pais do pai da né? De onde veio tudo isso? Qual foi a explosão que não destruiu, mas se manifestou essa vida aqui na Terra, né? Eu me lembrei até de uma pregação que um colega meu à época ele fez a respeito do Big Bang. E ele fez como o homem é burro, como é que uma explosão vai criar algo no lugar de destruir? Explosão já está dizendo, é de explodir, é de destruir, é de acabar. Eu digo, possa ser que tenha outra interpretação aí, né, meu filho? Você mesmo, né? Ou nós. Hoje, excelente dia. Nós, por assim dizer, viemos de uma agitação de dois corpos e uma explosão. Puf! Estamos aqui. Será que a gente é sinal de uma destruição? Há de se pensar, de se observar, talvez, não sei. Não é isso? Cabe sempre algumas interpretações a mais, algumas vivências, né? Por vezes silêncio também, porque às vezes é necessário a gente passar por aquilo, né? Que tem uma frase que mais ou menos diz assim, né? Que o sábio ele aprende com o erro dos outros ou com os acertos, não é isso? E o tolo ele só consegue aprender com ele mesmo errando ou acertando, que às vezes nem isso acontece com o tolo, né? Ele passa e dá uma de doido. Doido ele já é, né? Tolo, né? Tolo. Quando vê, já foi. Não tem mais o que fazer. Aí, por vezes, é necessário ficar em silêncio, não calado, né? A expressão calado, né? Muito. Parece que alguém lhe cala, né? Em silêncio não, em silêncio é opcional, alguma coisa assim, né? Pode significar as duas coisas, vai depender do seu jeitinho, né? De interagir com você mesmo e com o mundo ao seu redor. Não é isso? Tem aquela frase que diz que às vezes a melhor resposta é o silêncio, né? Mas às vezes a melhor resposta é né? Uma lapa de mão, né? Porque você falou aquilo comigo. Aí você sente o peso, né? Às vezes, né? Da existência. E o que eu acho interessante não só esse texto, né? De Rubem Alves em si, mas outros textos ainda mais antigos, colocados de forma ainda mais simbólica, que fala diretamente na alma e não só naquilo que a gente tem sede como o corpo que pede, né, algo, mas a alma que sabe que já existe e ela tem que lembrar de alguma coisa aqui. E não é a alma que temos, é a alma que somos.
O que é a alma? Aí começa, né, a reflexão, né? Através de perguntas e respostas diversas, sem limites, não é isso? Estou com a face toda quebrada. Não bate nela, por favor. Deixo minhas pernas à disposição. João Alex, excelente dia. Boa noite, amigo. Já é noite, né? Na viração, ó. É um sinal, né, não? Boa noite, amigo. Bem-vindo, João. Excelente noite. É um sinal. De quê? Não sei. Vou investigar. Hoje à noite, logo mais, né? Dia 3 de julho de 2025. Aula lá no canal do YouTube, né? Isso, o link está na bio para quem deseja se inscrever e assinar o curso. Também ainda há vagas. Sinal de quê? Não sei. Ainda há vagas. E a gente pode assistir a aula também de forma pública, né? Gratuita, por assim dizer, porque nada é de graça, né? Disseram uma vez: não existe almoço grátis, ó caro amigo. E outra pessoa ainda complementou: não existe mais almoço. Isso foi na época da abóbora, não foi? Foi a resenha da Pinóia. Viu? Como é? A picanha e a abóbora. Meu Deus. É muita conversa, olha aí. Minta, político, né? Minta, mas não minta a mesma mentira, não. Seja um pouco inteligente, use da imaginação, né? A sagacidade, né? Eu me lembro quando eu era criança que tinha aqueles programas políticos, né? Vote em mim, ouro branco, diamante negro, fofão, vote em mim, meu nome é fofão. É que o sol já se foi por aqui. É como eu tô dentro de um quarto, como se fosse um baú, aí eu não tô com a noção mais de iluminação e sombra lá fora, mas deve ter escurecido já aqui também. E tá chuvoso, tá cheio de nuvem por aqui. Tá certo, João? Muito obrigado, né? Seja criativo, não é isso, Gabix? Seja criativo ao mentir para mim, né? Não minta com as mesmas mentiras, não. Faça algumas outras promessas. Esse é o cenário político. E disseram para mim, não só brasileiro, o cenário político não só brasileiro. Não menospreze o resto do mundo. Tá certo, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela visita, viu? Eu me despeço por hora, por hora. Possivelmente nos encontraremos aqui, né? Porque a gente às vezes tem aquela meio que aquela reflexão que somos como um vapor, ou a vida, né, materializada nesse corpo se comporta dessa forma. Estamos aqui logo, ó, se esvaece, se desfaz, mas aquilo que é eterno permanece. Aí investigar aquilo que é eterno permanece, né? O que é isso que é eterno e permanece? Um forte abraço no coração, bem quente. E até breve, tá bom? Excelente noite. Maravilha. A musiquinha, ó. Em té. Baila, 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 Toquinha, baila. Cruz, cruz, tchau. Bora lá, gente. Tap, tap na telinha. Diego, né? Diego Ox. Aí vai subindo aqui, ó.